Senhora presidente, deputada Fatinha, deputado Wanderson Nogueira, senhoras e senhores. Mais uma vez, viemos aqui denunciar a situação caótica, preocupante do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, colocar aqui pontos para reflexão do cidadão fluminense a propósito do que estamos vivendo nesse Estado. A segurança pública, como foi falado aqui anteriormente, vive momentos de extremo perigo. A partir do momento que temos um Estado enfraquecido, senhora presidente, nós temos obrigatoriamente que o lado negro, os bandidos, os traficantes, assumem posturas agressivas em relação às comunidades e em relação ao Estado. Isso é claro e ficou evidente nas várias ações que esses contraventores, esses malfeitores, esses criminosos têm feito ao longo dos meses recentes. Em relação à educação, vemos a situação da FATEC, da SEDUC, empurrando com a barriga, enganando os alunos com uma reposição de aulas que, na verdade, é um engodo. Nós, na prática, tivemos claramente os alunos da escola pública com um ano perdido. É isso que tivemos. Essa reposição de aulas é um engodo, uma enganação. Vemos a universidade pública, o ENF, o ERJ e a UESO, em petição de miséria, sem manutenção, sem segurança do campus, sem os refeitórios, sem pagamento das bolsas dos alunos, muitos deles sem qualquer condição de continuar seus estudos em função do não pagamento das bolsas. Vemos os professores com salários atrasados, 13º atrasado, quase completando o 3º mês sem receber. E essa semana, ontem particularmente, eu fui no campus da UERJ de Resende. E além de constatar essas situações que já falei, a desmotivação dos professores, a desmotivação dos alunos, tomei conhecimento também de um ponto que eu vou encaminhar aqui para a Comissão de Educação, com o objetivo de trazer o secretário para falar sobre essa constatação, a evasão de alunos de curso superior das universidades públicas. É inadmissível que o Estado do Rio de Janeiro deixe de dar atenção às universidades, jogando fora todo o investimento com esses alunos que foi feito e propiciando a evasão escolar, que tem um custo altíssimo para o Estado. Vou chamar aqui, na Comissão de Educação, o secretário de Ciência e Tecnologia para falar especificamente sobre a evasão escolar nas universidades públicas do Estado. Isso precisa ser clareado para a população, esclarecido de uma maneira objetiva, de uma maneira que não deixe dúvidas a respeito do que está sendo feito em relação a particularmente esse ponto, que é a evasão escolar. Um outro ponto também constatado nessa visita: equipamentos de altíssima complexidade estão encaixotados no campus da UERJ, e a senhora não vai acreditar, senhora presidente, um cromatógrafo que tem a capacidade de prestar serviço para a COP da UFRJ, para a Petrobras, faz análise de combustível, sabendo das substâncias que são usadas para adulterar esse combustível, faz análise de água para saber quais os poluentes daquela água. Esse equipamento está lá, dentro de caixa, sabe por quê? Porque a universidade não tem como consertar os problemas da rede elétrica. Não tem como fazer a manutenção da rede elétrica do campus. Então, os equipamentos ficam lá dentro de caixas.
E nós sabemos que esses equipamentos têm um alto custo e que esses equipamentos eles não podem ficar parados indefinidamente, sob o risco de não funcionarem depois. Então, é necessário que se ponha a luz também sobre essa situação. Não é simplesmente, não tem dinheiro para fazer manutenção. Quanto custa uma manutenção? É só repassar a verba CIDES, que essas universidades têm direito, em que o gestor tem recursos para fazer pequenos reparos e consertar esse problema. Eu não estou falando aqui de nenhum absurdo de milhões de reais. Estou falando aqui de coisa de 20 mil reais. Será que o Estado do Rio de Janeiro não tem condição de fazer alguma coisa desse tipo? E por último, abordo aqui, por penúltimo, abordo aqui uma situação que foi noticiada nos jornais no fim de semana. De extrema gravidade. Está vencendo o contrato do Estado com hospitais para atendimento de alta complexidade em neonatologia. Senhora Presidente, o que representa isso? Representa que nesses municípios todos, por conta do não pagamento desse convênio, crianças neonascidos com problemas graves não vão ter leitos de UTI para serem transferidos. Vão ficar nos leitos comuns dos hospitais. Então, quer dizer que nós voltamos no tempo com isso há pelo menos 40 anos. Me lembro dos tempos de estudante ainda, há 40, 45 anos atrás, em que tratávamos essas crianças nas enfermarias, com alto índice de mortalidade. Por quê? Porque com a evolução, uma clínica especializada, uma UTI especializada, trouxe avanços que propiciaram uma recuperação dessas crianças e dando para elas a possibilidade de sobreviverem a doenças graves, sem as quais, sem a UTI, sem os leitos de UTI, elas morrerão. E aí, senhora Presidente, eu estou aqui me comprometendo com uma outra situação. Eu vou, pela Comissão de Saúde, que também sou membro, solicitar a convocação do secretário de Saúde para tratar especificamente desse tema. Mas se isso confirmar, senhora Presidente, eu vou responsabilizar na Justiça o secretário de Saúde, olha o que eu estou falando, por ser corresponsável pela morte dessas crianças. Porque ele, como médico, ele sabe exatamente, senhora Presidente, o que ele está decidindo quando não refaz esses convênios. Ele sabe exatamente o que eu estou falando, que ele está condenando à morte pelo menos 75% das crianças que teriam indicação de uma UTI neonatal e vão ficar nas enfermarias. O índice de mortalidade vai ser em torno de 75%, porque nas enfermarias não se tem condição de tratar pacientes com esse grau de complexidade. Estou fazendo aqui a denúncia já prevenindo. E por último, terminando rapidinho, senhora Presidente, em relação aos aposentados, que é outro ponto vulnerável dessa história toda, dessa crise toda. Nós estamos vendo a situação caótica dos aposentados, que muitas vezes, em função dessa quantidade de desempregados desse Estado, respondem pelo sustento de mais de uma família. O governo precisa ter a solução para essa crise. Afinal de contas, tem um governo federal que é do mesmo partido do governo estadual. É necessário que se tome medidas que sejam efetivas. Mas não vejo isso, senhora Presidente. Essa reunião hoje do Colégio de Líderes, no qual a base do governo está mais preocupada de livrar setores da economia da contribuição para o FEF, me dá certeza
de que amanhã nós não vamos ter aqui um projeto para captação de recursos. Nós estamos transformando um projeto de captação de recursos, que é essa contribuição para o FEF, que é um consenso nessa casa, inclusive unindo a todos nós, oposição e situação, entendendo a crise. Eu, como deputado de oposição, poderia muito simplesmente dizer que votava contra, porque não iria criar outro imposto, mas me comprometo a votar pela criação de imposto. Nós estamos transformando, e parte da base do governo, essa situação, nós estamos transformando um projeto de captação de recursos em um projeto de captação de votos, cada um querendo garantir os votos de um segmento da economia, quando nós teríamos que ter aqui, se queremos os salários dos aposentados em dia, se queremos os salários dos funcionários em dia, nós precisamos ter recursos no Tesouro, e esse recurso só vai existir se tiver a contribuição de todos os setores da economia. Salvo um ou outro que possa ser justificado, nós não podemos abrir mão. É inaceitável uma Nestlé deixar de fazer a sua contribuição. É inaceitável, isso é inadmissível. Se bobear, tem um faturamento de mais de 1 bilhão. Então, senhora presidente, fica aqui a minha esperança que essa noite sirva para aqueles que estão tentando desvirtuar esse projeto de captação de recursos que atende ao salário dos servidores, dos funcionários, que pensem bem no que estão fazendo. Obrigado, senhor presidente.